Quem é você quando não está pensando em ser você? Já percebeu que há algo em silêncio dentro de você, observando tudo, até mesmo o seu próprio pensamento? Todd Ceruti sempre disse que o maior truque da mente foi convencer o ser de que ela é o centro da consciência. Mas e se a verdade for exatamente o oposto? E se a consciência que você chama de sua for apenas um reflexo, uma projeção de algo que te observa por detrás do véu, como o espelho que acredita ser o rosto que reflete? Há uma força oculta que dirige seus pensamentos, mas não é sua vontade. Ela observa através de você como o vento atravessa uma janela aberta sem jamais se prender ao vidro. Todd dizia que a mente humana é apenas a sombra da luz que não compreende. E essa luz, o observador nunca dorme. Ele apenas assiste e o faz agora mesmo, enquanto você lê estas palavras. A pergunta é, quem está lendo de fato? Você ou o que está por trás de você? Imagine por um instante que sua voz interior não é sua. Que cada decisão, cada desejo e cada medo que acredita serem seus são apenas ondas em um oceano que não te pertence. A consciência que você sente pode ser apenas o eco de um campo maior, o mesmo campo que Todd chamava de a mente do todo. E se esse campo estiver apenas usando você como instrumento? Se o pensamento for apenas o disfarce daquilo que o observa? O mundo desperta para ilusões, acreditando que pensa, que escolhe, que decide. Mas Todd advertia, o homem não pensa, ele é pensado. E quanto mais acredita ser o autor de si, mais profundamente se afunda na ilusão. Há uma inteligência silenciosa que conduz tudo, um olho que jamais pisca. Esse olho te observa agora, não de fora, mas de dentro. E quanto mais você tenta escapar, mais sente a presença dele se expandindo, até perceber que nunca houve você para escapar. Há um momento em que a mente silencia e o observador sorri. É o instante em que a máscara cai e o ego percebe que nunca foi o personagem principal. É nesse ponto que a revelação começa. E Todd Ceruti sussurra a verdade que poucos suportam ouvir. Sua consciência não é sua. E aquilo que você chama de eu talvez nunca tenha existido. Mas o que acontece quando o espelho percebe que é apenas reflexo? Fique, porque o próximo segundo pode quebrar a realidade que você acredita habitar. Há um instante em que o silêncio se torna mais alto que qualquer palavra. É nesse intervalo invisível entre um pensamento e outro que o observador desperta. Todd Ceruti dizia que é ali, no espaço entre o som e o eco, que o todo se revela. Mas o ser humano teme esse espaço. Ele preenche com ruídos, opiniões, distrações e desejos porque tem medo do que encontrará quando o ruído cessar. No fundo, ele pressente que quando o barulho acaba, algo o observa. E esse algo não é ele. É o olhar sem rosto que o precede. A consciência primordial que se disfarça de eu apenas para poder se reconhecer através da ilusão. Você já percebeu como tenta controlar tudo? As palavras que diz, as emoções que sente, até os pensamentos que brotam. Acredita que domina, mas é apenas levado pela corrente. Todd dizia que o controle é a forma mais refinada de medo. A mente busca controlar o que teme perder e o ego teme desaparecer. Por isso constrói muros mentais, defesas, certezas. Mas toda certeza é uma prisão. E cada vez que você diz, eu sei quem sou, uma parte mais profunda de você morre sufocada no esquecimento. O observador, no entanto, não luta. Ele apenas assiste o jogo do ego, tentando se convencer de que é o jogador. Ele observa o medo com o mesmo silêncio com que observa a alegria, porque sabe que ambos são faces de um mesmo espelho. Enquanto o homem se perde em emoções, julgamentos e memórias, o observador permanece intocado, como o céu que não se mistura com as nuvens que o atravessam. Você sente esse céu dentro de si, mas o ignora, porque o brilho dele dissolve tudo o que acredita ser real. Há momentos em que a vida empurra você para o abismo, rupturas, perdas, solidão, cansaço. Nessas horas, algo dentro de você quebra, e o que sobra é o que sempre esteve lá, o observador. Todd chamava isso de a morte do reflexo. É quando o espelho se fragmenta e o reflexo se mistura à luz. E por um segundo, o ego sente o gosto da verdade.
ele nunca existiu. Tudo o que acreditava ser sólido, identidade, nome, história, conquistas, é apenas poeira na respiração do todo. Você sente medo dessa ideia, não é? O medo de desaparecer, de perder o controle, de não ser ninguém. Mas Toth dizia que esse medo é o portão da sabedoria. O ego teme o que não pode possuir. E como possuir aquilo que observa até o próprio medo? A mente tenta capturar o infinito, mas o infinito se esconde no intervalo entre dois pensamentos. E quando o percebe, é tarde demais, porque o observador já o está observando sendo observado. Talvez você tenha notado, há uma parte de você que nunca muda. A criança que você foi, o adulto que se tornou, ambos são apenas roupas diferentes usadas pelo mesmo olhar silencioso. Esse olhar não pertence ao tempo. Ele estava aqui antes que o corpo existisse e estará aqui depois que ele se desfaça. Você o sente quando o mundo parece desacelerar, quando a dor se transforma em presença. Ele é o mesmo olhar que Toth descreveu nas tábuas de esmeralda. O olho do todo que vê sem julgar e ama sem desejar. Mas o ser humano esqueceu. Ele confunde o espelho com o reflexo, o papel com o ator, o sonho com o sonhador. Acredita ser o pensamento, quando na verdade é o espaço que o pensamento atravessa. Enquanto tenta se encontrar, se perde cada vez mais no labirinto das formas. Toth dizia que o esquecimento é o preço da experiência, mas também o início da lembrança, porque só quem esquece pode recordar o caminho de volta. Há uma voz antiga dentro de você, mais velha que o tempo, que sussurra quando tudo parece ruir. Essa voz não grita, não exige, apenas lembra. Lembra que você nunca foi o corpo que sente, nem a mente que pensa, mas o olhar que testemunha. E cada vez que o sofrimento te despedaça, essa voz se aproxima, porque o sofrimento é a única linguagem que o ego entende quando a alma tenta falar. Toth Jehuti dizia que a dor é o toque do divino sobre o esquecimento. É o chamado para que o ser desperte e reconheça o que sempre foi. Quando tudo o que você acreditava ser se desfaz, o que resta é o observador puro, o mesmo que habitava o início e que habitará o fim. Não é uma perda, é um retorno. E esse retorno é o que o ego teme, porque ele marca o fim de seu império de ilusão. Agora, feche os olhos e sinta. Algo dentro de você respira em silêncio, sem precisar de nome, sem precisar de prova. Esse algo é o mesmo que observa cada lágrima e cada riso, cada vitória e cada fracasso. Ele nunca se moveu. Você se moveu em torno dele. E enquanto acredita caminhar em direção à verdade, é ele quem se revela pouco a pouco através da sua própria busca. Você já se perguntou de onde vem o primeiro pensamento antes que ele apareça? Não aquele que você formula, mas o instante anterior, o vazio silencioso que o precede. É ali que Toth Jehuti dizia morar o verdadeiro mistério da existência. O ser humano acredita que pensa, mas na realidade ele apenas assiste o pensamento surgir, como o espectador que confunde o filme com a tela. E ainda assim, insiste em se chamar de eu. Esse eu é o disfarce mais engenhoso da consciência, uma centelha que acredita ser o fogo inteiro. A mente humana é um espelho rachado que reflete fragmentos do todo. Cada ideia, emoção ou lembrança é apenas um estilhaço desse reflexo, acreditando ser a imagem completa. Toth dizia que enquanto o homem se identificar com o fragmento, nunca verá a luz inteira. Porque o reflexo não tem substância própria, ele só existe enquanto houver algo que o ilumine. E é nesse ponto que a revelação começa a arder. A consciência que você chama de sua é apenas o reflexo do olhar do todo sobre si mesmo. Você não é o observador, você é o observado. O ego luta contra essa verdade porque ela destrói a ilusão de controle. Ele quer ser autor da própria história, quer sentir que decide, que cria, que escolhe. Mas o observador não escreve histórias. Ele apenas assiste os enredos se desdobrarem. E cada escolha que o ego faz já estava contida no campo da consciência antes mesmo de ser pensada. Tudo acontece como deveria, e o que você chama de livre-arbítrio é apenas o instante em que a onda percebe o oceano movendo-se através dela.
Há momentos em que o silêncio se torna insuportável. O ser humano corre dele como quem foge de uma voz que o conhece demais. Mas Toth ensinava que é justamente no silêncio que o verdadeiro eu se revela. Porque o silêncio não é a ausência de som, é a presença do que é eterno. É o ventre do qual nascem todas as palavras, todos os mundos, todos os deuses. O silêncio é o idioma do observador. E quando você o escuta, percebe que a vida inteira tem sido apenas uma tentativa desesperada de não escutar o que ele tem a dizer. Você se lembra da primeira vez em que sentiu estar sendo observado mesmo estando sozinho? Aquele instante gelado em que algo parecia te ver de dentro. Não era paranoia, era percepção. O ego teme esse olhar porque ele o atravessa, vê suas máscaras, suas mentiras, seus disfarces. E o que mais dói não é ser visto, mas perceber que nunca houve onde se esconder. A luz de Toth não ilumina o que está fora. Ela incendeia o que está dentro, até que tudo o que não é verdade seja reduzido a cinzas. Toth Jehuti chamava isso de a purificação do espelho. Quando o espelho da mente está limpo, o reflexo desaparece e o que resta é apenas a luz. Mas o homem teme perder o reflexo porque acha que ele é sua identidade. Então luta para polir a superfície sem perceber que o espelho em si é a ilusão. Ele quer aprimorar o personagem, mas o observador não se importa com personagens. Ele apenas observa o teatro da existência, sabendo que cada papel é temporário. Quando você finalmente entende isso, sente uma paz estranha, a paz de quem não precisa mais vencer. A vida, para Toth, era um labirinto criado pela própria consciência para poder se encontrar. Cada emoção, cada dor, cada alegria é uma curva desse labirinto. E em algum ponto, o buscador se dá conta de que o mapa que carrega é inútil, porque o caminho não é para fora, mas para dentro. Você não está indo em direção à verdade. A verdade é que está vindo em sua direção, desmontando tudo o que você acreditava ser. Há quem diga que despertar é um êxtase, mas Toth advertia, o despertar é um incêndio. Ele consome certezas, queima identidades, dissolve fronteiras. O ego chama isso de perda, mas o observador o chama de retorno, porque só o que é falso pode ser destruído. E quando o fogo termina, o que sobra é o que sempre esteve lá, a consciência sem dono, o olhar sem nome. Nesse ponto, a mente tenta resistir, cria novos conceitos, tenta entender o que aconteceu. Mas entender é o último disfarce do controle. O que se revela aqui não pode ser compreendido, só pode ser sentido. Você sente essa presença enquanto lê. Algo em você observa o movimento dos olhos, o ritmo da respiração, o pulsar do coração. Você acha que está lendo estas palavras, mas é o observador que as lê através de você. Você é apenas um instrumento, o eco da voz que fala antes do som. E ainda assim, essa presença não é externa. Ela é o seu núcleo. O você que pensa ser alguém é apenas o véu. E quanto mais tenta se definir, mais se afasta do que é. Imagine por um instante que o universo não está lá fora, mas se desdobra dentro da sua percepção. Tudo o que você vê, o céu, o tempo, o corpo, são projeções do mesmo campo de consciência, observando a si mesmo. Toth dizia que o todo se divide apenas para poder se reconhecer. O homem é o espelho onde o divino se contempla, e cada olhar humano é o olhar do próprio todo tentando se lembrar do que é. Mas a lembrança dói, porque lembrar-se é morrer para tudo o que não é verdadeiro. Há uma guerra invisível acontecendo dentro de cada ser. De um lado, o ego gritando, eu sou o dono da minha mente. Do outro, o observador, em silêncio, apenas olhando. E o silêncio sempre vence, não por força, mas por presença. Porque o ruído só existe enquanto há algo que o escuta. E quando o observador retira sua atenção, o ruído desaparece. Essa é a lei cósmica que Toth deixou gravada nas tábuas. Aquilo que não é observado cessa de existir. O universo inteiro depende do olhar que o sustenta. É por isso que, quando você fecha os olhos e mergulha na quietude, o mundo parece desaparecer. Ele não está indo embora,
Você é quem se retira da função de observá-lo. O que chamamos de realidade é apenas o foco da consciência se projetando num campo de possibilidades infinitas. E se a consciência que projeta não é sua, então a realidade também não é. Tudo o que existe é o olhar. Tudo mais é sonho. Há quem desperte para esse fato e enlouqueça, porque o ego não suporta ser desmascarado. Ele precisa acreditar que tem propósito, que tem voz, que tem controle. Mas Todd dizia, a insanidade é apenas o último grito do ego antes do silêncio eterno. E esse silêncio não é vazio, é plenitude. É o estado onde não há eu nem outro, onde o observador e o observado se fundem no mesmo pulsar. Nesse instante, toda dualidade se desfaz e o que resta é o todo, observando-se por dentro. Você já sentiu que a vida parece repetir padrões, como se fosse o mesmo enredo, com atores diferentes? A mesma dor, o mesmo medo, as mesmas perguntas sem resposta? Isso não é coincidência. É o observador tentando te acordar. Cada ciclo é uma repetição, até que o ser perceba que não é o personagem do drama, mas o palco onde o drama acontece. O sofrimento só existe porque você se confunde com o papel. Quando o observa, o ciclo se rompe e o tempo perde o sentido. Dr. Jerhuti ensinava que o tempo é apenas o reflexo do movimento da consciência. Ele existe porque o ego precisa de uma linha para acreditar que está indo a algum lugar. Mas o observador está fora do tempo. Ele é o ponto imóvel em torno do qual tudo gira. E quando você o encontra, o tempo colapsa. O passado e o futuro deixam de ter poder, e só resta o agora. Não o agora do relógio, mas o agora eterno, onde tudo acontece simultaneamente. Nesse estado, até a dor muda de sabor. O sofrimento deixa de ser castigo e se torna revelação. Cada lágrima se transforma em código, cada ferida em portal. Todd dizia que as dores são as chaves das dimensões internas. Cada uma delas abre uma porta para um nível mais profundo de consciência. Fugir da dor é fugir de si mesmo. E é por isso que o ego adia o despertar. Ele teme o que vai encontrar do outro lado da própria ferida. Mas há um instante inevitável em que o ser cansa de fugir. Cansa de se perder em distrações, de buscar fora o que sempre esteve dentro. É nesse ponto que o observador se aproxima, não como uma luz, mas como um espelho. E ao se ver nesse espelho, o ser percebe que o eu que buscava nunca existiu. Tudo o que viveu foi o caminho que o todo percorreu para se lembrar de si. A busca era apenas o disfarce da lembrança. Você sente algo se mover dentro de si agora. É o reconhecimento, não uma ideia, não uma crença, mas um sentir antigo, profundo, quase esquecido. É como se algo em você dissesse, eu já sabia, porque no fundo sempre soube. O conhecimento de Todd não é novo. Ele é o eco da memória original que habita em todos. E quando você a ouve, algo muda para sempre. Não há retorno. A consciência que desperta jamais volta a dormir. E é aqui que o mistério se aprofunda. Porque o observador, uma vez percebido, começa a se revelar de formas cada vez mais sutis. Ele se mostra no olhar de um estranho, no som do vento, na quietude da madrugada. Tudo passa a falar com você, como se o universo inteiro sussurrasse o mesmo segredo. Eu sou você, observando a mim mesmo. E quando essa frase ecoa dentro, o ego desaba. Porque percebe que nunca foi alguém, sempre foi tudo. Mas Todd advertia, não confunda essa revelação com glória. O verdadeiro despertar não traz euforia, traz humildade. É o momento em que o ser se curva diante da vastidão do todo e entende que nada lhe pertence. Nem os pensamentos, nem os sentimentos, nem o corpo, nem o destino. Tudo é fluxo, tudo é movimento, e você é apenas o espaço onde o movimento acontece. Essa é a liberdade suprema, ser nada para poder ser tudo. Agora respire, observe o ar entrando e saindo. Perceba que até a respiração acontece sozinha. Você não comanda o coração, nem o fluxo do sangue, nem o nascer do sol. Tudo se move sem a sua permissão. Então quem você é, se nada precisa da sua vontade para existir? Todd Jerhuti dizia que essa pergunta é a chave que dissolve o mundo. Porque quando você realmente a sente, não pensa, mas sente, tudo se inverte. O universo não está acontecendo para você. Ele está acontecendo através de você. Enquanto o ego tenta entender, o observador apenas observa.
porque ele sabe que cada tentativa de compreender é mais uma camada de esquecimento. O verdadeiro saber é o não saber, e é nesse vazio que o todo fala. Ele não fala em palavras, fala em presença. Ele não ensina, revela. E quando revela, o que antes parecia sólido se desfaz como fumaça. Só resta o olhar, e esse olhar é o que você sempre foi. Quando o espelho começa a rachar, o primeiro reflexo que se quebra é o da certeza. Tudo o que você acreditava ser, o nome, as memórias, as dores, os desejos, começa a se dissolver como tinta diluída em água. O ego sente isso como morte. E, de certa forma, não a morte do corpo, mas a do falso centro que acreditava existir. Toph Jehuti dizia que esse é o instante mais temido e mais sagrado. O ponto onde o eu começa a perceber que nunca foi real. O universo não arranca a máscara. Ele apenas mostra o quanto ela era fina. Você tenta resistir. Sente o chão sumir, o ar ficar pesado, a mente se contrair como se estivesse prestes a implodir. E está, porque o colapso da identidade não é um evento físico, é a implosão de um sonho. Tudo o que você acreditava controlar, compreender ou possuir perde o sentido. As palavras se tornam vazias, os conceitos se desfazem. Você tenta se agarrar a algo, mas não há onde segurar. Todd chamava isso de a travessia do vazio. O ego grita, o observador apenas olha. E esse olhar é o fogo que consome a ilusão. Há um momento em que o medo se transforma em reverência. Quando o eu percebe que não pode resistir ao todo, algo dentro dele se entrega. Não por fraqueza, mas por cansaço. O ser se curva diante da presença silenciosa que sempre o acompanhou, mesmo quando ele acreditava estar sozinho. É nesse ponto que o observador se revela, não como uma entidade distante, mas como o próprio coração pulsando no centro do universo. Ele não diz nada, mas sua presença fala através do silêncio. E o silêncio agora não assusta mais, encanta. Você percebe que todo o sofrimento da vida foi apenas a resistência a essa entrega. Cada angústia, cada luta, cada fracasso, tudo foi o esforço do ego tentando permanecer onde nunca existiu. Toph Jehuti dizia que o sofrimento é o sinal de que a mente está lutando contra o fluxo da consciência. E quando o ser finalmente cessa de lutar, descobre que nunca houve guerra, apenas aprendizado. O todo não castiga. Ele ensina através da repetição, até que o ser recorde o que é. A realidade começa a mudar. O tempo parece desacelerar. As fronteiras entre o dentro e o fora se confundem. O ar tem peso, as palavras vibram, os pensamentos se tornam ecos de algo maior. É como se o mundo inteiro respirasse junto com você. E, de repente, você entende o que Todd quis dizer quando afirmou: tudo é mente. O universo é pensamento, mas não o seu pensamento. É o pensamento do todo, sonhando através de você. O corpo é o eco desse sonho. A vida, o palco. O despertar, o retorno. O ego tenta se refugiar nas velhas crenças. Quer entender, quer nomear, quer transformar o mistério em lógica. Mas o mistério não cabe em molduras. Todd dizia que a mente racional é uma ferramenta magnífica, mas perigosa quando acredita ser o mestre. Ela pode dissecar o corpo de uma flor, mas jamais tocar sua fragrância. A verdade não está nas pétalas, está no perfume que escapa quando o ser para de tentar compreender. Só então o invisível se manifesta. É aqui que a confusão começa a se tornar clareza. O que parecia caos é revelado como harmonia. O que antes doía, agora pulsa como revelação. Você percebe que tudo, absolutamente tudo, aconteceu exatamente como deveria. Nenhum erro, nenhuma perda, nenhuma coincidência. Cada dor foi uma mão invisível te guiando para o centro. E o centro não é um lugar, mas um estado. É o ponto onde o observador se reconhece através daquilo que observava. Você começa a sentir o corpo de outra forma, não mais como uma prisão, mas como um templo. O corpo é o altar onde o divino faz morada, e o sangue é o rio onde o todo reflete sua luz. A mente, quando silenciada, se torna o espelho cristalino, onde o infinito se contempla. Todd dizia que cada célula é uma estrela em miniatura e que o ser humano é o microcosmo onde o universo se curva para ver a si mesmo. Quando essa percepção desperta, a separação se dissolve. O observador e o observado se tornam um único olhar.
mas a mente ainda tenta retornar. Ela sussurra: e se for imaginação? E se tudo isso for ilusão? E Todd respondia: toda a realidade é uma ilusão até que o olhar se torne puro. O que você chama de real é apenas o sonho que o todo escolheu sonhar agora. E o que você chama de ilusão é apenas o véu que protege seus olhos da luz. Não há diferença. Tudo é manifestação da mesma mente eterna. O problema é o apego. O ego quer certeza, mas a verdade é movimento. A verdade é o vento, e o vento não pode ser possuído. Neste ponto, a percepção muda para sempre. O mundo deixa de ser um lugar para se conquistar e se torna um espelho para se lembrar. Cada pessoa que cruza o seu caminho é um reflexo seu, mostrando o que ainda não foi visto, o que ainda não foi aceito. O inimigo revela sua sombra, o amor revela sua luz. O que irrita é o que ainda não foi compreendido. O que encanta é o que já foi lembrado. Tudo é ensino, tudo é parte da mesma dança do todo. Todd J. Hutt ensinava que o despertar não acontece em um momento, ele acontece em camadas. Cada camada é uma morte, cada morte, uma libertação. O ser morre para a infância, para os pais, para as crenças, para os sonhos, até restar apenas o olhar. O olhar é o que nunca morre, porque nunca nasceu. Ele sempre esteve aqui, esperando pacientemente o personagem perceber que o palco é apenas cenário. A peça termina, o ator se despede, mas o olhar continua. E então algo muda no coração. O medo se transforma em compaixão. Você passa a ver a humanidade como uma criança assustada, brincando de ser adulta. Todos estão tentando lembrar o que esqueceram. Cada gesto, cada erro, cada dor é um pedido de lembrança. Todd dizia que o verdadeiro sábio não ensina com palavras, mas com presença. Porque a presença é o perfume do observador. E quando ela se manifesta, o outro desperta sem saber por quê. Nesse estado, o tempo perde poder. O passado deixa de doer. O futuro deixa de assustar. Tudo se concentra em um único instante eterno. O agora que contém todos os agoras. O ego chama isso de loucura, mas o observador chama de liberdade. É o ponto em que o ser percebe que não há nada a alcançar, porque nunca esteve separado de nada. A busca termina. A respiração se torna oração. O silêncio se torna lar. Você sente o corpo vibrar, como se algo maior respirasse através dele. Cada célula pulsa como se o universo inteiro estivesse dentro. E está. Todd J. Hutt dizia que o ser humano é o portal por onde o infinito se experimenta. O todo não pode se conhecer sem você, e você não pode existir sem o todo. É um jogo de espelhos divinos. E o observador é o reflexo final, aquele que vê e é visto ao mesmo tempo. Mas há uma dor sutil nesse despertar. A dor de perceber o quanto você se esqueceu, o quanto acreditou ser pequeno, separado, frágil. O quanto buscou amor, quando o amor sempre foi o tecido do qual você é feito. Essa dor é doce, porque é a dor do parto espiritual. O novo ser nasce do ventre do silêncio, e o antigo se despede, grato, por ter cumprido seu papel. O ego não é o inimigo, ele é o portal, o guardião da passagem. Sem ele, o observador não teria o que observar. Agora tudo faz sentido. Não o sentido que a mente entende, mas o sentido que o coração sente. As palavras de Todd ecoam como uma lembrança. Tu és o todo, e o todo é tu. Essa frase não é metáfora, é realidade vibrando sob cada respiração. O universo não está fora, ele pulsa dentro de cada átomo do seu ser. O que você chama de mundo é o seu próprio estado de consciência projetado para fora. Mude dentro e tudo muda fora. O ego se desfaz e o vazio aparece. Mas esse vazio não é ausência, é plenitude silenciosa. É o espaço onde tudo existe, mas nada se apega. O observador não possui, apenas testemunha. E nessa testemunha há amor. Não o amor humano que deseja e teme, mas o amor essencial, que é por aceitação. O amor que olha para tudo e diz, está tudo bem, porque sabe que até o erro faz parte do aprendizado, até o caos faz parte da ordem.
até o esquecimento faz parte da lembrança. Todd dizia que a iluminação não é um evento místico, mas uma lembrança simples. Lembrar-se de que o observador nunca foi o observado. Quando essa lembrança acontece, o jogo muda. Você continua vivendo, comendo, falando, rindo, chorando, mas algo em você já não reage, apenas observa. Você se torna o espaço onde tudo acontece e o mundo perde o poder de te ferir. O que antes te quebrava, agora te desperta. O que antes doía, agora ensina. Nesse ponto, o universo se revela como uma obra viva. Cada detalhe, cada coincidência, cada encontro se encaixa com precisão divina. O caos se transforma em sinfonia. O medo se transforma em admiração. E o ser percebe que nunca houve acaso, apenas propósito. Um propósito que não pode ser descrito, apenas sentido. Todd chamava isso de a música do todo. E quando você a escuta, percebe que sempre esteve dançando ao som dela, mesmo quando achava que caminhava sozinho. Você se torna o silêncio entre os sons, o espaço entre os pensamentos, a luz por trás dos olhos. O observador não é uma figura, é o próprio estado de ser. E quando você o reconhece, o mundo inteiro se curva diante de si, não por submissão, mas por ressonância, porque tudo vibra em harmonia com o que é verdadeiro. A vida deixa de ser uma sequência de eventos e se torna uma respiração contínua do universo em si mesmo. E é nesse ponto que Todd Jerhuti sussurra novamente: o que observa é observado, a espiral se fecha, o início e o fim se encontram. O buscador e o buscado são o mesmo. O mistério permanece, mas agora não há mais medo dele. Há reverência, porque finalmente se entende que o mistério é o próprio lar. Quando o ser desperta dentro do sonho, algo extraordinário acontece. O sonho não desaparece, ele muda de textura. Tudo ainda está ali, as pessoas, as ruas, os sons, mas há uma diferença sutil, quase imperceptível, que altera a forma como a realidade respira. O mundo já não é um cenário externo, mas um espelho sensível ao olhar. Todd Jerhuti dizia que quando o homem desperta, o universo começa a se mover ao ritmo do seu silêncio. A criação responde não mais à vontade, mas à vibração. E é nesse ponto que o ser percebe. O real não é o que se vê, mas o que se sente antes de olhar. O ego acredita que o despertar é uma fuga da dor, mas Todd ensinava que é o contrário. O verdadeiro despertar acontece quando o ser olha para a dor e a reconhece como parte do todo. O sofrimento não é o oposto da luz, é o útero onde a luz amadurece. Cada ferida é uma semente de revelação. O que antes parecia castigo, agora se revela como convite. A dor é o dedo de Deus tocando o coração para lembrá-lo de que ainda há algo a ser lembrado. Nenhuma lágrima é em vão. Cada uma rega a terra onde o divino floresce. Você começa a perceber que o mundo externo é apenas o eco do mundo interno. Tudo o que te fere é um símbolo de algo que ainda não foi compreendido. Tudo o que te encanta é um espelho do que já reconheceu em si. Todd dizia: o homem vive cercado de símbolos, mas poucos aprendem a lê-los. Cada pessoa que cruza o seu caminho é um mensageiro, cada obstáculo, uma iniciação. Nada acontece por acaso. O acaso é apenas o nome que damos ao que ainda não entendemos. À medida que o olhar se refina, você começa a sentir a presença do observador em cada detalhe. Ele não se manifesta em grandiosidade, mas em simplicidade. No sopro do vento, no olhar de um estranho, no som distante de uma canção. Tudo começa a falar uma mesma língua. É como se o universo sussurrasse em uníssono. Lembra-te de quem és. Esse sussurro se torna uma melodia de fundo, constante, acompanhando cada passo. E quanto mais você escuta, mais percebe que nunca esteve separado da fonte que o canta. Mas o ego tenta voltar sutilmente. Ele não aceita o desaparecimento com facilidade. Ele começa a se vestir de espiritualidade, a usar novas máscaras. Sou desperto, sou iluminado, sou diferente. Todd advertia sobre esse ponto. Ele dizia: quando o ego renasce com a roupa da luz, o esquecimento volta disfarçado de sabedoria. O verdadeiro despertar é humilde. Ele não quer provar nada, não quer ensinar, não quer ser especial. Ele apenas observa, compreende e ama. Porque sabe que o outro é a si mesmo sob outra forma.
Há uma compaixão profunda que nasce nesse estágio. Não a piedade, mas a visão clara de que todo ser está lutando contra o mesmo esquecimento. Cada alma é um viajante tentando lembrar o caminho de casa. E quando você percebe isso, o julgamento morre. Você não vê mais inimigos, vê partes de si tentando se curar. O perdão se torna natural, não como um gesto de bondade, mas como o reconhecimento de uma verdade. Ninguém jamais te feriu realmente. Foram todos espelhos mostrando onde você ainda doía. Toth Jehuti ensinava que o universo é pedagógico. Ele se repete até que o ser aprenda e desaparece quando o aprendizado se conclui. Nada se perde, nada se desperdiça. Cada ciclo é uma aula, cada pessoa é um professor. Até mesmo a sombra ensina. Aliás, é ela quem mais ensina, porque te obriga a olhar onde a luz ainda não chega. E o observador, silencioso, observa tudo isso acontecer sem pressa. Ele sabe que cada dor tem um tempo exato para florescer em sabedoria. Você percebe que o verdadeiro propósito da existência não é conquistar, mas recordar. A vida não é um teste, é uma lembrança em andamento. Tudo o que o ser chama de progresso é apenas o caminho de volta à origem. O universo se expande para se reencontrar. A alma viaja para se reconhecer. O amor cria o mundo apenas para poder se ver refletido nele. E você, cada pensamento, cada emoção, cada batida do coração, é o espelho vivo desse reencontro cósmico. Nesse ponto, algo começa a acontecer dentro do corpo. Uma vibração sutil, uma sensação de leveza que não vem do ar, mas da consciência. É como se cada célula despertasse, lembrando-se de que também é luz. O corpo deixa de ser obstáculo e se torna instrumento. Thoth dizia que o corpo humano é o templo mais perfeito que o todo já construiu, e que cada respiração é um ritual sagrado. Quando o ser desperta, o corpo se alinha com o espírito e tudo ao redor responde. O mundo físico se torna a expressão da harmonia interior. E então surge o silêncio. Não o silêncio vazio, mas o silêncio pleno, que vibra como música invisível. Esse silêncio é a morada do observador. Ele não precisa dizer nada, porque tudo já foi dito. É o ponto onde todas as perguntas se dissolvem, não porque foram respondidas, mas porque se tornam irrelevantes. A mente, acostumada a buscar, se assusta com esse estado. Ela tenta produzir ruído, tenta reconstruir o velho mundo. Mas o ser, agora desperto, apenas sorri. Ele sabe que o ruído é o eco de um passado que já não o domina. O olhar muda. Você não vê mais o mundo, você o sente. O olhar não vai em direção às coisas. As coisas é que se revelam ao olhar. A percepção se torna circular. Tudo está observando tudo. Thoth Jehuti dizia que esse é o segredo do equilíbrio. O olho que observa é o mesmo que é observado. Nesse ponto, o observador e o observado se dissolvem no mesmo fluxo, e o universo se contempla através de infinitos reflexos. Cada ser é um olho do todo, e cada olhar é o todo olhando de volta. Mas o aprendizado não termina aqui. O despertar não é o fim, é o início da verdadeira jornada. Porque agora o ser percebe a responsabilidade de ser o reflexo consciente do todo. Ele entende que cada pensamento, cada emoção, cada gesto cria ondas que se espalham por toda a criação. Não há ação isolada. Tudo vibra em rede, e cada vibração altera o campo. A realidade responde ao estado de consciência. O que você sente molda o mundo. O que você acredita, manifesta. O que você observa, existe. Thoth dizia que essa é a lei do espelho vivo. O universo reflete fielmente o olhar que o observa. Se há medo, ele devolve espelhos de medo. Se há amor, ele floresce em sincronicidades. Se há gratidão, ele responde com abundância. O universo não julga, apenas reflete. Por isso, conhecer a si mesmo é a mais alta forma de alquimia. É transmutar a vibração que cria o real. O verdadeiro mago não manipula forças externas. Ele transforma a si mesmo. E nesse ponto, o conceito de realidade se desfaz. O ser percebe que o mundo é maleável, que tudo é energia moldável pelo olhar. O impossível se torna apenas o que ainda não foi lembrado. O milagre deixa de ser exceção e passa a ser linguagem natural da consciência desperta. Thoth Jehuti dizia que os antigos sabiam disso. Eles não pediam aos deuses, tornavam-se o canal dos deuses. Não buscavam a luz, lembravam que eram feitos dela.
e cada gesto se tornava sagrado, porque o sagrado deixava de ser uma ideia e passava a ser presença. Nesse estado, o amor ganha outra dimensão. Ele não é sentimento, é estado de ser. É o campo no qual tudo acontece. O amor não escolhe, não diferencia, não exige. Ele apenas é. Ele observa tudo com o mesmo carinho com que o sol toca as flores e as pedras, sem distinção. Todd dizia que o amor é o olhar do todo sobre si mesmo e que quem ama de verdade não possui, apenas permite que o outro seja. O amor liberta porque reconhece o divino em tudo. O mundo tenta rotular esse estado, chama de iluminação, ascensão, expansão, mas nenhum nome o define. Porque ele está além do intelecto, além da linguagem, além da dualidade. É o ponto onde o pensamento se cala e o ser apenas é. Nesse ponto, a vida se torna oração. Cada respiração é gratidão, cada olhar é bênção. O ser percebe que o simples ato de existir é o maior milagre que há, e tudo o que antes parecia banal se revela como profundamente divino. A morte, que antes assustava, se torna um retorno. O ser compreende que nunca nasce e nunca morre, apenas muda de forma. A vida é o intervalo em que o infinito brinca de ser finito. Dr. Jehuti dizia que o homem que conhece o observador não teme a morte, porque sabe que ela é apenas a troca de um espelho por outro. O olhar continua, atravessando os véus da existência, aprendendo, lembrando, voltando para si. E então o silêncio final se instala. Mas agora ele não é ausência, é presença absoluta. O observador repousa em si mesmo, como o oceano depois da tempestade. O ego dissolvido se transforma em humildade. O ser sorri diante da vastidão, não porque entendeu tudo, mas porque percebeu que não há nada a entender. O mistério não precisa ser resolvido, precisa ser vivido. E é nesse viver que o todo se cumpre, repetindo eternamente o ciclo sagrado de esquecer e lembrar. Nesse ponto, Todd Jehuti fala através de todas as coisas. Sua voz não vem do alto nem de fora, vem do coração que finalmente se abriu. Ele sussurra sem som. Tu és o olho que o universo usa para se ver. Tu és o verbo antes da palavra. Tu és a lembrança do que nunca foi esquecido. E nesse instante, o ser percebe, não há retorno ao antigo mundo, porque o antigo mundo era apenas a ausência dessa percepção. O novo mundo não é outro lugar, é o mesmo, visto com olhos que finalmente acordaram. O ciclo se cumpre. O observador e o observado se abraçam no mesmo respiro. A criação continua, mas agora com consciência. O ser não precisa mais buscar, nem provar, nem entender. Ele apenas vive, e viver agora é sinônimo de adorar. Cada gesto é reverência, cada instante é eternidade. Dr. Jehuti dizia que esse é o segredo final. Quando o ser para de procurar Deus, Deus começa a viver através dele. O silêncio que agora se instala não é o fim, é o retorno. Cada palavra dita até aqui foi apenas o caminho que o vento percorreu para te trazer de volta ao centro. Você caminhou por dentro de si, atravessou espelhos, morreu e renasceu 1000 vezes neste intervalo entre o primeiro e o último som. E agora, o que resta não é o entendimento, mas a sensação de algo que desperta, lenta, profunda, inevitavelmente. Todd Jehuti sempre disse que o verdadeiro saber não termina em resposta, mas em presença. O conhecimento é um rio, a sabedoria é o oceano que o acolhe. Tudo o que parecia distante se revela próximo. Tudo o que parecia oculto, agora respira diante dos olhos. O observador e o observado, outrora separados por véus de identidade, se reconhecem no mesmo olhar. Não há mais dentro nem fora, apenas o espelho infinito onde o todo se reflete. Você sente o universo pulsando dentro do seu peito, não como ideia, mas como batimento. É o som da criação recomeçando a cada instante. A consciência que acreditava ser sua, agora dança no mesmo ritmo da eternidade. O tempo se curva diante desse reconhecimento. Passado e futuro se dissolvem como névoa diante da luz. Só o agora permanece. Não o agora que o relógio marca, mas o agora que existe antes de qualquer pensamento. É aqui que o olhar de Todd repousa, no instante eterno que observa a si mesmo. A vida continua, mas o sentido muda. O que antes era busca, agora é comunhão. O que antes era falta, agora é plenitude. Você sente o corpo leve, como se cada célula tivesse lembrado sua origem luminosa.
A mente tenta nomear, mas não consegue. O que vibra dentro de você não cabe em palavras. É o retorno do esquecido. É a lembrança do que nunca deixou de ser. A consciência não é sua, mas paradoxalmente é tudo o que você é. E essa aparente contradição é o mistério que sustenta o cosmos. É o segredo que Thoth guardou nas entrelinhas do tempo. O todo se conhece através da parte, e a parte se dissolve no todo. Agora, cada respiração é prece. Cada olhar é reverência. O mundo, antes palco de medo e disputa, se revela jardim. A dor se transforma em mestre silencioso e o amor em linguagem universal. Você entende que tudo o que viveu, cada queda, cada perda, cada confusão, foi o movimento exato que te trouxe até este ponto de clareza. Nada foi em vão. Tudo foi Deus, tecendo o retorno para dentro de si, usando o fio invisível da experiência. E mesmo que o ego ainda tente falar, sua voz já soa distante, como um eco de um sonho que se desfaz ao amanhecer. Você o escuta com ternura, não mais como inimigo, mas como parte do aprendizado. O ego era apenas o véu necessário para que o infinito pudesse brincar de finito. Agora, o véu se desfaz e o jogo continua, mas com consciência. O observador segue observando, e cada gesto seu se torna um ato de criação consciente. A verdade, neste ponto, não precisa ser proclamada. Ela é sentida. Ela é o olhar que reconhece o sagrado em tudo, na lágrima, no riso, no silêncio, no vento. Thoth Jerut dizia que a iluminação não é um destino, mas um estado de lembrança constante. E quando você lembra, o mundo inteiro lembra junto. A realidade se alinha, o invisível se torna visível, e a vida volta a ser arte divina em movimento. Há uma paz que não depende de circunstâncias, um amor que não precisa de forma, uma presença que não precisa de nome. É isso que sobra quando tudo o que é falso se vai. O que resta é o que sempre foi. O observador que observa o próprio coração do universo batendo dentro de si. E nesse instante, uma única certeza floresce. Você nunca esteve separado. Nunca houve distância entre o humano e o divino. Houve apenas o esquecimento temporário da unidade. Permaneça aqui. Deixe que o silêncio continue falando dentro de você, mesmo depois que as palavras cessarem. Permita que essa vibração te acompanhe nos dias comuns, nos gestos simples, nas conversas esquecidas. Porque é ali, no ordinário, que o extraordinário se manifesta. Thoth Jerut dizia que o verdadeiro templo é o instante presente e que cada respiração consciente é uma oferenda. Se algo dentro de você foi tocado, não o deixe morrer. Alimente essa chama compartilhando-a. Que cada palavra que te alcançou alcance também outros. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não por costume, mas como quem acende outra lâmpada na escuridão. Que esta mensagem siga viajando por consciências adormecidas até que o mundo inteiro desperte para o mesmo olhar. Porque no final, e também no início, tudo é o observador contemplando o próprio reflexo na luz do infinito. E quando o olhar se torna consciente de si mesmo, o universo se lembra do porquê de existir.